E olha, hoje estou aqui nesse lugar aqui, bem afastado aqui de civilização, pra gente conversar um assunto bem interessante. Eu tô aqui no dente. O dente tá todo no meio do mato. Tava aqui buscando caju. Eu tô com o dente nesse momento com um fiapo aqui. Não tô conseguindo tirar, mas esse vídeo eu vou gravar da mesma forma aqui, só pra deixar, pra não parecer aí que o dente tá estragado. Vamos lá. O assunto principal desse vídeo aqui hoje eu vou trazer um assunto, um assunto não, mas uma coisa que faz parte do dia a dia de muita gente. Vem fazendo parte da minha rotina, do meu dia, da minha vida por muito tempo aí recentemente. Não, de longo prazo na verdade. Mas que recentemente eu venho buscando, venho trabalhando em melhorias. E o que eu digo, quero falar é justamente o seguinte. A gente, homem sempre vai ter essa pressão. A gente sofre com essa pressão constantemente. De ter que fazer conquistas. O homem, ele é sempre movido, sempre a gente tá preso em alguma coisa. E a nossa mente sempre tá presa em algo que nos force a buscar e fazer conquistas, realizar conquistas. E muitas vezes por uma pressão como essa, a gente fica realmente preso na nossa mente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente foca mais no problema do que, de fato, em buscar facilitar o processo ou criar um caminho para essa conquista, para alcançar essa conquista. Eu vou resumir aqui um pouco do meu caso e eu tenho certeza que se tu tiver também se ver nisso como se ver isso como um espelho, fica nesse vídeo, que eu tenho certeza que tu vai gostar muito, se ver até o final. Bom, vamos lá, a realidade é o seguinte. Eu sempre fui o cara que passei muito tempo focando em... Muitas vezes vim aqui justamente nesse local aqui para refletir. Ali na frente tem um ambiente muito bacana que eu vou mostrar em outros vídeos, vou mostrar depois ali talvez. Eu muitas vezes vim para cá e durante aí muitos anos. Eu vou falar de algo recente, de 2020 para frente. A gente tá em 2025, são 5 anos. A gente já hoje, se a gente olhar bem, se você for uma pessoa que já tem mais de 15 anos, vamos dizer 15 anos, porque pra mim o mundo começou, vamos dizer, eu acho. Eu comecei a sentir o peso da responsabilidade com uns 15. Então eu acho que é depois dos 15 que você realmente começa a sentir a pressão maior. Mas em 2020 eu já tinha muito mais de 20 anos. Tinha, na verdade, 22 anos na época. E a questão é o seguinte, se passaram aí então 5 anos, desde lá até aqui, 2025. E hoje eu olho assim para trás, ver que esses 5 anos que se passaram poderia ter sido aproveitado da melhor forma. Ter feito muito mais, quando na verdade eu preferi passar mais tempo, ou a maior parte do tempo, focando apenas naquilo que eu queria ter. É tipo você, por exemplo, sonhar em ter um carro, mas você passar todo o seu tempo focando apenas naquele carro e não focar naquilo que você precisa fazer para conquistar esse carro. Esse foi o meu caso. Ter muitos objetivos, muitos sonhos, mas preferi focar o tempo mais desses objetivos do que de fato em criar o caminho, facilitar o processo para fazer essa conquista acontecer. E acontece que 5 anos se passou, estamos aqui em 2025 e agora começa a vir na cabeça pelo fato da idade também. Se você tem aí próximo aos 15, já passou dos 15, mas não passou dos 20, eu vou falar para você uma coisa. Depois dos 20 anos, as coisas começam a mudar. Você começa, de fato, a sentir na prática aquilo que você pensava que era besteira. Quando a gente é muito novo, a gente vê uma pessoa mais velha e muitas vezes o cara diz, a idade nos limita e tal. E pelo fato de você ser novo, você acaba não dando a atenção que aquilo ali merecia, ou merece. Mas a verdade, a realidade, meu amigo, eu sou nessa pessoa que não deu atenção a isso. Hoje, com 27, eu olho assim e vejo a realidade do mundo de fato. Você ganha muito mais responsabilidade, muito mais peso. E voltando lá no começo, quando eu disse que a gente se sente muito pressionado por ser homem e precisar fazer conquistas. É nesse momento que eu começo a sentir isso na prática de forma
não simples, não leve. É como se você estivesse carregando uma carga nas costas, em que você não já está, sabe, no pico. Você se sente constantemente como se tivesse com uma carga e não conseguisse parar para deixar essa carga no chão e poder descansar. É algo constante que tu vai sentir nas tuas costas, o peso constante. É aí então que entra o processo de tudo. De quando você chegar num tempo desse, numa situação como essa, você entender que não. Que é massa, porque os passarinhos sabem aqui. Bom, você chega numa idade como essa, você começa a entender o tempo que foi perdido, começa a bater arrependimento. Bate arrependimento. Essa ideia de que muitos falam aí, não vou me arrepender. De fato, vai bater arrependimento sim. Todo mundo aqui é ser humano, ninguém é robô para não ter arrependimento. Você precisa sentir o peso das merdas que você faz. Você não tem como voltar atrás, já passou. Não tem como você chorar pelo leite que já foi derramado. Se o leite derramou, deixa lá. Mas você tem que sentir a pressão daquilo que você deixou de fazer. Porque é com isso que você pode focar em ter a porra de um futuro melhor. Porque no meu caso aqui é justamente isso. Eu não perdi só coisas materiais, mas eu perdi até hoje, com 27. Já passei por muitas situações, muitos cenários de vida, muitos momentos, principalmente no da pandemia, onde todo mundo estava reunido em amigos, famílias, todo mundo se reunia em grupos, por mais que tivesse a pandemia. E o que eu vejo hoje devido a esse processo todo de caminhar pelo mundo, eu vejo que o maior vacilo muitas vezes foi ter deixado ciclos de amizade que poderia ser algo construtivo, mas ter deixado de lado só muitas vezes por um ego. Muitas vezes é ego. A gente às vezes tem uma amizade com alguém, amizade de realmente valer ouro, se algo realmente valioso, e você abandonar aquilo por causa de uma briga, algo simples que poderia ter sido resolvido da melhor forma e que, na real, por muita, sei lá, falta de entendimento do mundo, falta de percepção de como as coisas realmente são no mundo real, eu vejo que eu vacilei muito nessa parte. Só que não é uma coisa que eu vou chorar, eu perdi amigos, perdi e tal. Não, isso é besteira. Acontece, todo mundo aprende justamente errando. Não vou dizer que isso 100% foi um erro, porque muitas vezes eu escolhi de fato me afastar de muitas pessoas com quem eu... Não que eu afastei a pessoa de mim e tal, foi um cara tóxico. Não foi nessa questão, dessa até meu mão quebrada falar uma porra dessa de ter arrependimento. Não, arrependimento não. Mas uma coisa que você deve saber é que sim, você precisa sim ter pessoas com quem você pode contar em momentos de precisão. Essa ideia de viver só pelo mundo, isso é coisa de... Eu vou dizer, de otário mesmo, cara. Vou dizer. Não vá nessa ideia de viver o mundo achando que você é o único dele, que se acontecer uma merda você vai se virar só, porque você vai conseguir fazer isso. Na prática eu já tive acontecimentos muito merda mesmo, e realmente tive que ser só eu para resolver. Só que é justamente isso que eu tô falando aqui. Pelo fato de ter me afastado de todo mundo com quem assim eu já caminhei pela vida. Não que aquela pessoa, não vou falar mais com ela, não. No meu caso foi me afastar. Não é afastar, eu digo afastar. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu passo 24 horas em um lugar e só, se for o caso ali, passo um ano. E não sinto o desconforto de estar só. Gosto. Não é uma vida depressiva, não. Mas por que o cara se sente bem com isso? Pelo fato de acostumar a viver dessa forma. Quando você muitas vezes diz que não precisa de amizades, porque você pode se virar pelo mundo só, não precisa de um amigo para poder curtir um rolê, sair, caminhar, fazer alguma coisa. De fato você não precisa. Mas uma coisa é lembrar que a gente nasce aqui na Terra. Somos apenas coisas passageiras. Somos obras de arte vivas, únicas,
Estamos aqui de passagem. E o que eu vejo é muita gente querer viver uma vida de solidão, preso, viver num mundo, numa realidade onde não ter contato com ninguém e que nascer e morrer só é a melhor solução, quando na verdade a gente está aqui de passagem, está aqui para aproveitar a vida, viver o mundo, aproveitar o que ele já nos proporciona de coisa boa. Eu falo isso por mim também, porque eu vacilei muito. E se tu vier se identificar com isso que eu venho falando aqui, o conselho que eu dou para vocês: valoriza aqueles amigos que tu teve lá na infância, se ainda tiver contato com eles. Valoriza aquele teu amigo que às vezes te dá um conselho para tu não fazer uma merda que tu muitas vezes vai estar fazendo. E é isso. Valoriza, porque não é que você precisa, não é que você vai precisar, não é só por isso, mas que você precisa para viver bem, para ter algo para lembrar, para quando chegar nos 50, 60 anos, você ter alguém para você se juntar num final de semana, fazer um churrasco e comemorar, lembrar dos velhos tempos e tal. Mas o que eu digo não é você ter amigos para bebida, para vícios, esse tipo de coisa, não. Eu vacilei muito nisso também e posso dizer que é um erro muito grande você fazer isso. Amizade não é amizade de bebida, não é amizade. Amizade de erva não é amizade. Amizade de rolê não é amizade. Amizade é você curtir sobriamente momentos marcantes que você vai lembrar no futuro e vai ver aquilo como algo construtivo que levou uma boa história para o futuro. Não você ir num bar no final de semana gastar o que você não tem para daqui a 50 anos lembrar que você gastou como um otário todo o dinheiro que você tinha em um final de semana numa farra, esperando pegar umas do job ou umas gratuitas, job free, e não ter pego. Ter ido numa festa igual um babaca lá, gastar, comprar 1 litro de uísque, quando na verdade você não poderia comprar nem 1 litro de pitu ou uma buchudinha. Isso não é viver vida. Viver a vida é você se construir, investir em você, gastar em você, tornar algo grande. Você deve se olhar como se fosse um produto, como se fosse um carro. E que esse carro precisa ser bem valorizado em relação ao mundo. Você o que define você não é um carro de luxo, não é um avião, não é uma casa grande, não. O que define você é a sua imagem, a sua mentalidade. Eu falo imagem porque isso faz parte de tudo. Se vestir bem, se cuidar, se valorizar, porque isso aqui, meu amigo, isso é uma carcaça. A gente ganha isso aqui de presente, é tipo um passaporte para esse mundo. Porque o que de fato define a gente tá aqui, ó, nossa consciência. Então, o que a gente vive aqui nesse mundo é apenas um passeio. E quando você vem para esse mundo, você ganha isso aqui, um corpo, para poder fazer esse passeio da melhor forma. Vai ter pessoas mais fortes, vai ter pessoas mais fracas, mas tudo tem algo único, algo que ninguém consegue fazer. Um corpo. A gente tem algo único. Não é valor de um carro, de uma casa, de outra coisa, ter fortuna que vai te fazer a pessoa mais rica do mundo. Todo mundo já são as pessoas mais ricas do mundo, porque nós temos algo que ninguém pode comprar. Lembre-se disso. Não é pelos outros, é por você. Lembre-se de buscar objetivos, de fazer conquistas, tudo isso. Mas lembre-se principalmente que você é a maior prioridade. De todos os ganhos que você fizer, pague a sua parte. Eu não vou nem falar a respeito sobre isso. Eu só vou recomendar que você leia um livro. Um livro que eu venho lendo. Já estou lendo, releio ele. É o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou indicar mais livros futuramente. Mas nesse vídeo aqui eu quero indicar para você esse livro. Porque ele é um complemento daquilo que eu falo para você aqui. Se valorize, dê valor a você, cuide da sua saúde.
principalmente, gaste o que for preciso, mas sempre se cuide, faça exames, trate o que você precisa tratar, cuide dos seus dentes, da sua pele, tenha roupas decentes, roupas bonitas. Roupas, e eu vou dizer para você, não foque nessas roupas coloridas, seja autêntico, de maneira única. Busque coisas opacas, tipo aqui, ó. No meu caso, eu gosto de roupa toda preta, porque eu não preciso de muitas roupas e por já ter um padrão, o que eu tiver no limpo, sabendo que vai me deixar com presença, aquilo vai ser algo que vai me deixar confortável. Para uma caminhada aqui onde ninguém vai me ver, me vestir já, eu me vejo, pô, fodão pra caralho. Só que é pra mim isso, não pra ninguém, porque se for as vacas ali, os boi ali que vão ficar olhando. Não é pelos outros, não é pelo mundo, é por mim. E é isso que eu falo a você. Se valorize, não pelos outros, pra conquistar uma menininha e tal, não. Valorize porque você tem que ser foda. Isso é o principal. Mas eu vou finalizar aqui esse vídeo então, porque hoje esse vídeo aqui não ia ser nem gravado. Eu não sei se o dente limpou, mas eu falei muito aqui. E o que eu falei aqui eu realmente gostei de ter falado. E espero que isso faça tu começar a raciocinar mais, pensar mais. Eu tenho aí no meu canal mais vídeos, inclusive, se você tiver tempo, veja mais vídeos. Se não puder ver agora, se inscreva no canal, salve esse vídeo, mande para um amigo, salve numa playlist, ou comenta aqui abaixo também. Mas o que eu preciso é que você se inscreva para poder acompanhar mais vídeos aqui nesse canal, porque eu quero te ver mais vezes aqui, pra gente poder bater esse papo com mais frequência. Então, até o próximo vídeo, forte abraço. Ali tá o nosso amigo Horus, ele não vai estar aqui perto, mas olha ele lá, cadê? Olha ele lá, um sucuri cachorro, curi show, sucuri show. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau, tchau.